A batalha final. Parte 3. O retorno das águias. No horizonte eu vi uma grande nuvem branca que se aproximava. A esperança surgiu em mim somente por vê-la. Logo toda a atmosfera ficou cheia de esperança, da mesma forma como o sol nascente põe em fuga a escuridão da noite. Com o crescer da nuvem, reconheci que eram as grandes águias brancas, que tinham voado da árvore da vida. Elas foram pousando na montanha, tomando lugar em cada nível, ao lado das companhias de guerreiros. Com cautela, me aproximei da águia que tinha pousado perto de mim, porque sua presença me inspirava bastante temor. Quando ela olhou para mim com seus olhos penetrantes, eu sabia que não poderia esconder nada dela. Seu olhar era tão forte e firme que tremi com um calafrio que senti em meu corpo todo, só de olhar para os olhos dela. Mesmo antes de eu fazer qualquer pergunta, ela me respondeu: "Você quer saber quem somos nós? Somos os profetas que estavam escondidos, a quem foram mantidos assim para esta hora. Somos os olhos daqueles a quem foram dadas as armas divinamente poderosas. A nós nos foi dado ver tudo o que o Senhor está fazendo e tudo o que o inimigo está planejando contra vocês. Estivemos esquadrinhando a terra e juntas sabemos de tudo o que é necessário saber para a batalha." "Vocês não viram a batalha que acabou de acontecer?" Perguntei com uma certa irritação, tanto quanto ousei expressar. "Não deu para vocês ajudarem aqueles guerreiros que há bem pouco foram feitos prisioneiros?" "Sim, vimos tudo, e poderíamos tê-los ajudado se eles tivessem querido a nossa ajuda. Nós os teríamos ajudado retendo-os e não os deixando prosseguir, dizendo-lhes que se afastassem e ficassem parados. Mas nós somente podemos lutar nas batalhas comandadas pelo Senhor, e apenas podemos ajudar aqueles que creem em nós. Somente os que nos recebem na condição de quem nós somos, os profetas, é que podem receber a recompensa do profeta, ou os benefícios de nossos serviços. Aqueles que foram emboscados não tinham ainda a capa que você está usando, e os que não têm essa capa não conseguem entender quem nós somos. Todos nós necessitamos uns dos outros, inclusive estes 3 aqui, que ainda estão feridos, e muitos outros que você ainda não conhece." O coração da águia. Quando falei com a águia, eu comecei a pensar como ela. Depois desta curta conversa, eu podia olhar para os olhos dela e eu podia conhecê-la tal como ela me conhecia. A águia reconheceu isso. "Você tem alguns dons", observou ela. "Você não fez muito uso deles. Eu estou aqui para despertar estes dons em você e em muitos outros como você. Eu vou ensiná-lo a como usá-los. Desse modo, a nossa comunicação vai ser segura, ou então todos nós teríamos muitas perdas desnecessárias, para não dizer que também perderíamos muitas grandes oportunidades para a vitória." "De onde você vem?" perguntei-lhe. "Nós comemos cobras", a águia respondeu. "O inimigo é alimento para nós. O nosso sustento vem de fazer a vontade do Pai, que é destruir as obras do diabo. Toda cobra que comemos contribui para aumentar a nossa visão. Toda fortaleza do inimigo que demolimos nos fortalece, de forma que podemos voar mais alto e permanecer no ar por mais tempo. Nós acabamos de vir de uma festa, devorando as serpentes da vergonha, que amarravam muitos de seus irmãos. Eles estarão aqui em breve. Estão vindo com as águias que deixamos para trás para ajudá-los a achar o caminho e para protegê-los do contra-ataque do inimigo." Essas águias eram muito seguras de si mesmas, mas não eram presunçosas. Elas sabiam quem eram e a que tinham sido chamadas. Elas também nos conheciam e também conheciam o futuro. Sua confiança me reanimava, mas reanimava muito mais aqueles feridos que ainda jaziam ao nosso redor.
Os que até há pouco tempo estavam tão fracos que não conseguiam nem falar, agora tinham se endireitado e ouviam a minha conversa com a águia. Eles olharam para ela como fazem as crianças perdidas quando olham para seus pais, assim que estes as encontram. O vento do Espírito. Quando a águia olhou para os feridos, a expressão dela mudou também. Em lugar da forte e firme determinação diante da qual eu tinha permanecido anteriormente, para com os feridos ela era como uma avó idosa, bondosa e cheia de compaixão. A águia abriu as asas e gentilmente ficou abanando-as, provocando uma brisa refrescante que fluía sobre os feridos. Era diferente de qualquer outra brisa que eu tenha visto. A cada respiração, eu me fortalecia e a minha mente se purificava. Logo os feridos puseram-se em pé e passaram a adorar a Deus com uma sinceridade que trouxe lágrimas aos meus olhos. De novo, senti-me envergonhado por ter zombado daqueles que tinham permanecido neste nível. Achávamos que eles eram muito fracos e tolos quando estávamos subindo a montanha, mas eles suportaram muito mais do que nós e permaneceram fiéis. Deus os tinha guardado e eles o amavam com um grande amor. Olhei então para cima, na montanha. Todas as águias estavam gentilmente abanando as asas. Todo mundo na montanha estava se refrescando com a brisa que elas estavam produzindo, e todos passaram a adorar o Senhor. A princípio, havia alguma discordância entre os louvores que vinham de diferentes níveis. Mas depois de algum tempo, todos em todos os níveis estavam cantando em perfeita harmonia. Não sei por quanto tempo ficamos adorando, mas finalmente as águias pararam de abanar suas asas e o louvor terminou. "Por que vocês pararam?" perguntei à águia com quem havia conversado. "Porque agora eles estão curados", respondeu ela, apontando para os que tinham estado com ferimentos, mas que agora, em pé, denotavam estar em perfeitas condições. "Um verdadeiro louvor pode curar qualquer ferimento", completou ela. "Por favor, repitam tudo de novo", supliquei. "Vamos repetir isso muitas vezes, mas não somos nós quem decidimos quando fazê-lo novamente. A brisa que você sentiu era o Espírito Santo. Ele nos dirige. Não somos nós que o dirigimos. Ele curou os feridos e começou a fazer com que haja a unidade que é necessária para as batalhas à nossa frente. A verdadeira adoração ainda faz derramar o precioso óleo sobre a cabeça, que é Jesus, e então desce por todo o corpo, fazendo-nos um com Ele e criando uma unidade entre nós. Ninguém que venha se unir com Ele permanecerá ferido ou impuro. O seu sangue é vida pura e flui quando estamos ligados com Ele. Quando estamos ligados com Ele, estamos também ligados com o restante do corpo, de forma que o seu sangue flui em todos nós. Não é assim que você faz sarar uma ferida no seu corpo, fechando-a de modo que o sangue possa fluir ao membro afetado, trazendo-lhe regeneração? Quando uma parte do corpo está ferida, temos que nos unir em unidade com aquela parte até que ela seja totalmente restaurada. Somos todos um. Na euforia que ainda estava do louvor, este breve ensino parecia quase que difícil de ser entendido, mas eu sabia que era fundamental. Quando o Espírito Santo se movia, toda palavra parecia ser gloriosa, não importando quão elementar fosse. Eu me sentia tão cheio de amor que o meu desejo era abraçar todo mundo, inclusive as velhas águias, apesar de todo o temor que despertavam. Então, como que em um susto, me lembrei dos fortes guerreiros que tinham sido há pouco capturados. A águia percebeu isso, mas não disse nada. Ela apenas me observava com alguma intenção. Finalmente quebrei o silêncio e disse: "Vai dar para recuperarmos aqueles que acabamos de perder?" Coração do Rei. "Sim, está certo você sentir o que está sentindo", disse a águia por fim.
Não estamos ainda completos e a nossa adoração ainda não está completa até que todo o corpo se restaure. Mesmo na adoração mais gloriosa, mesmo na própria presença do Rei, ainda sentimos essa falta até que todos sejam um, porque o nosso Rei também o sente. Todos nós sofremos por nossos irmãos sob grilhões, mas sofremos ainda mais pelo coração do nosso Rei. Embora vocês amem todos os seus filhos, vocês sofreriam mais por aquele que estivesse enfermo ou ferido. O Rei também ama todos os seus filhos, mas os feridos e oprimidos recebem a sua maior atenção agora. Por causa dele, não desistimos até que todos tenham sido recuperados. Enquanto houver feridos, ele estará ferido. A fé que remove montanhas. Sentado ao lado da águia, meditei em suas palavras. Finalmente perguntei: sei que agora a sabedoria fala comigo através de você, porque ouço a sua voz quando você fala. Eu estava tão seguro de mim mesmo antes daquela última batalha, mas por pouco não fui levado por aquela mesma presunção que os levou, e eu poderia ter sido facilmente capturado com eles se sabedoria não me tivesse barrado. Eu estava motivado mais pelo ódio para com o inimigo do que pelo desejo de libertar os meus irmãos. Desde o início, quando vim para esta montanha e durante o tempo em que lutei a grande batalha, acho que a maioria das coisas que fiz foi por razões erradas, e muitas das coisas erradas que fiz, eu tinha bons motivos. Quanto mais aprendo, mais inseguro de mim mesmo eu me sinto. Você deve ter estado com sabedoria por um bom tempo, respondeu a águia. Sabedoria esteve comigo por um longo tempo antes de o ter reconhecido, mas receio que na maior parte daquele tempo eu o tenha resistido. De algum modo, sei que me falta ainda alguma coisa muito importante, algo que tenho que ter antes de ir à batalha de novo, mas eu não sei o que é. Os grandes olhos da águia se tornaram ainda mais penetrantes, enquanto ela respondia. Você também conhece a voz de sabedoria quando ela fala a você em seu coração. Você está aprendendo bem porque você tem esta capa. O que você está sentindo agora é a verdadeira fé. Fé? Contestei. Eu estou falando de ter sérias dúvidas. Você está sendo sábio ao duvidar de si mesmo. Mas a verdadeira fé depende de Deus, e não de você, e não da sua fé. Você está perto do tipo de fé que pode mover esta montanha, e movê-la é algo que temos que fazer. Está na hora de levá-la a lugares por onde nunca tenha passado antes. Entretanto, você está certo. Falta-lhe ainda algo muito importante. Você ainda precisa receber uma revelação. Embora você tenha subido até o cume da montanha e tenha recebido todas as verdades enquanto subia, e embora você tenha estado no jardim de Deus, tenha experimentado seu amor incondicional e tenha visto seu filho muitas vezes, você ainda compreende apenas uma parte de todo o conselho de Deus, e apenas superficialmente. Eu sabia que isso era tão verdadeiro que me confortava escutá-lo. Eu já julguei erradamente tantas pessoas e tantas situações. Sabedoria salvou a minha vida muitas vezes. Agora, mas a sua voz é ainda muito fraca dentro de mim, e o clamor de meus próprios pensamentos e sentimentos são muito mais fortes. Ouço sabedoria falando através de você com uma voz bem mais alta do que a voz com que eu o ouço falando em meu coração. E assim, sei que tenho que permanecer bem perto de você. Estamos aqui porque vocês precisam de nós, a águia replicou. Estamos aqui também porque precisamos de vocês. A você foram dados dons que eu não recebi, e eu recebi dons que você não tem. Você passou por experiências que eu não passei, e eu passei por outras que você não passou. As águias lhes foram dadas até o fim, e vocês nos foram dados. Eu vou ficar bem perto de você por algum tempo,
E depois você terá de receber outras águias em meu lugar. Cada águia é diferente. E é em conjunto, e não individualmente, que a nós foi dado conhecer os segredos do Senhor.